Orun é um órfão fracassado que era parte do grupo mais forte do reino, mas eles o chutaram o cara pra fora por ser fraco demais, e ainda disseram que ele mal conseguia manter o efeito dos encantos por 1 minuto inteiro. Mas na real, Orun era o maior suporte de batalha que aquele grupo já teve. Agora ele tá começando do zero, com um time novo de completos amadores, pra viver a vida que sempre sonhou. E é assim que tudo começa. Orun vaga pelo calabouço sozinho, se sentindo um completo solitário. Quando um rato demoníaco aparece, ele saca a espada que ficou no esquecimento por tanto tempo e o mata num único golpe limpo. Mas o próprio movimento já avisa. Tá enferrujado. Mais ratos aparecem em seguida, e ele corta um por um sem muito esforço. Ao ver os núcleos de monstro espalhados no chão, começa a pensar que talvez ainda tenha futuro como espadachim solo, afinal. Aí, os goblins o cercam. Sabendo que são muito mais perigosos do que parecem, ele lança magia de suporte em si mesmo em vez de arriscar no corpo a corpo. O efeito é absurdo. Mais resistente, mais veloz, muito mais letal, e ele destrói o primeiro grupo com uma facilidade que assusta. É aí que ele percebe o quão quebrada é a própria magia quando usada em si mesmo. Uma segunda onda ataca antes que ele possa respirar, e ele abre caminho à força mesmo assim. Quando o efeito desaparece, descobre que dura uns 3 minutos em combate. Então um terceiro grupo aparece. Orun relança o encanto no último segundo e continua lutando até o último goblin cair no chão. E quando o último morre, uma memória antiga explode na mente dele. Oliver, Anneli e Derek tinham chegado pra ele e disseram que ele estava fora da festa dos heróis. Orun ficou sem chão. Era a equipe que ele mesmo ajudou a construir junto com seu melhor amigo. O mesmo grupo que escalou os calabouços e ficou famoso pelo país inteiro. Mas Oliver, friamente, disse que amizade não significa nada se ele é o membro mais inútil do time. Anneli e Derek concordaram, dizendo que ele só atrasava todo mundo. Oliver explicou que durante uma missão conjunta recente, viu como os magos de suporte das outras festas eram fortes, e decidiu que Orun não era suficientemente bom. E isso doeu mais ainda, porque Orun nunca deveria ter sido um mago de suporte. Ele só assumiu aquele papel porque ninguém mais no grupo conseguia usar magia. Ele abriu mão de lutar como espadachim, se treinou como encantador do zero e até criou seu próprio estilo inteiro. Tudo isso para ajudar o grupo a funcionar. Nada disso importou para eles. Anneli ainda o zoou, disse que Oliver sempre foi o melhor espadachim e chamou Orun de perdedor cheio de desculpas. Aí Oliver deu o golpe final. Eles já tinham um substituto. Entendendo que estava tudo acabado, Orun foi embora. E enquanto ele saía, Anneli ainda jogou na cara que ele nunca pertenceu a uma festa de Rank S. Afinal, tanto a espada quanto a magia dele eram apenas Rank A. Bom em muita coisa, ótimo em coisa nenhuma. Pelo menos na visão dela. De volta ao presente, Orun decide que vai provar que todos estavam errados. Vai continuar usando o estilo misto que ele mesmo criou, combinando lâmina e magia, e vai dominar os dois. É isso. Mal terminou de pensar nisso, 4 aventureiros entram correndo em pânico pela sala de teleporte. Confessam que encontraram orques demais e deixaram uma garota pra trás. O líder deles diz que tentar salvá-la teria custado a vida de todo mundo. E como ela tinha entrado no grupo só naquele dia, ele escolheu os amigos antigos. Orun acabou de passar exatamente pela mesma situação de ser abandonado. Por isso essa desculpa o deixa furioso. Quando um deles tenta ser agressivo, Orun o derruba de um jeito que não deixa margem pra réplica e exige saber onde a garota foi deixada. Então corre até lá e a encontra encurralada no fundo de uma caverna, encostada na parede, com um monte enorme de orques à frente. Ela está chorando, mal conseguindo segurar uma barreira. No segundo em que a barreira começa a rachar, Orun entra pela frente, expulsa os monstros com magia de vento e avança com a espada. O ataque do primeiro orc não significa absolutamente nada pra ele. Com o encanto de reforço ativado, ele corta por todo o grupo com uma força avassaladora. A garota só consegue olhar, completamente confusa sobre se ele é espadachim ou mago, porque ele luta como os dois ao mesmo tempo. Orun sabe que os outros aventureiros estavam certos. A maioria das pessoas não conseguiria aguentar aquele número de orcs. Mesmo assim, ele prefere morrer a deixar alguém pra trás. Com essa mentalidade, elimina cada último monstro da caverna. Quando a batalha termina, a garota de cabelos vermelhos desaba. O medo e o choque finalmente a alcançam de vez. Mais tarde, depois de saírem do calabouço, ela se apresenta como Sofia e o agradece convidando para um jantar. Ele aceita e vai com ela até uma taverna ligada à Guilda do Coelho de Prata. E logo descobre por que ela parecia familiar. Sofia o apresenta à irmã mais velha, Selma. Orun já conhecia esse nome. Selma é uma encantadora de Rank S e a maga de suporte mais forte do país. É ela quem moldou os papéis de batalha que todo mundo usa hoje: atacante, tanque e suporte. No começo, Selma o encara com desconfiança, mas quando Sofia explica que Orun salvou sua vida, a postura muda. Durante a conversa, Orun admite que foi expulso da festa dos heróis e tá basicamente perdido sem direção. Aí Selma parece interessada, mas antes que ela possa sugerir alguma coisa, Orun já deixa claro que não tá procurando outro time. Selma ignora isso na maior tranquilidade e, em vez disso, oferece um trabalho.
A guilda dela vai mandar um grupo grande pro calabouço no dia seguinte, incluindo muitos iniciantes. E os membros mais fortes precisam de ajuda extra para protegê-los, derrotar os chefes e evitar mortes. Ela quer Orun junto. Aí ela diz uma coisa que ele não esperava. Respeita a habilidade dele. Porque se não respeitasse, jamais teria pedido. Isso o atinge com força. Principalmente porque a admiração pelo estilo de Selma foi um dos motivos pelos quais a antiga equipe decidiu querer alguém melhor do que ele. Mesmo assim, ele aceita o trabalho. Mas com uma condição. Vai como espadachim. Para ele, acabou de ser mago. Depois do jantar, Orun passa na loja de equipamentos de um velhinho que o apoiava desde antes de ele ficar famoso. Orun, triste, explica que não vai mais conseguir divulgar a loja, já que não faz mais parte da festa dos heróis. Pede desculpas por não poder ajudar mais. O velhinho apenas sorri e agradece por tudo que ele já fez. Diz que as pessoas vão continuar confiando nele, porque Orun não é só poderoso, é uma boa pessoa. E diz que ele vai subir de novo. Aquela fé simples bate mais forte do que qualquer coisa. É a primeira vez em muito tempo que Orun sente que alguém ainda acredita nele. E por causa disso, ele decide reconstruir tudo do zero e voltar ao topo. Na manhã seguinte, Orun chega à sede do Coelho de Prata com Sofia e conhece o líder, Vince. Vince o cumprimenta com calor, mas Orun fica formal e respeitoso. Vince rapidamente manda ele relaxar. Diz que não estão numa posição onde um deva agir como superior ao outro. Deixa claro que já sabe quem Orun é e entende exatamente o quanto ele contribuiu para o sucesso da festa dos heróis. E vão direto ao ponto. Selma explica o plano da expedição. Em apenas 3 dias, o grupo vai avançar do primeiro andar até o 50 piso. O primeiro dia termina no 20 piso, o segundo no 36 piso e o último no 50 piso. Enquanto explica, ela lembra da conversa com Vince na noite anterior. Quando contou que Orun havia sido expulso, Vince imediatamente disse que a festa dos heróis tinha cometido um erro terrível. Na visão dele, Orun era uma das principais razões pelas quais o grupo funcionava tão bem. Selma concordou. Ela sabia que a magia dele talvez não fosse a mais forte em poder bruto, mas a velocidade de conjuração, os feitiços originais e a capacidade de ler uma batalha faziam dele alguém especial. Sem ele, a festa dos heróis não ia se manter no topo por muito tempo, e isso dava ao Coelho de Prata uma chance real de superá-los. De volta ao presente, Orun confirma o esquema. 10 times de iniciantes vão rodar pelo calabouço, enquanto 5 escoltas de elite, incluindo ele e Selma, intervêm só se as coisas ficarem perigosas. Mas um detalhe o incomoda. Se segurança importa tanto, por que apenas 5 escoltas ao invés de mais equipes experientes? Selma diz que é para garantir que os iniciantes ainda sintam a pressão real de um calabouço, e não fiquem confiantes demais. Orun não engole muito essa resposta, mas deixa passar. Aceita o trabalho mesmo assim. Vince então diz que vai pagar 2 ouros adiantado e mais 10 depois da missão. Orun fica chocado. É muito dinheiro, mas Selma diz que a habilidade dele vale isso. Ele agradece e concorda em ajudar. No dia seguinte, Orun chega à entrada do calabouço e encontra os jovens aventureiros já reunidos. Localiza Sofia e Selma, acha Sofia bonitinha, e Selma olha pra ele com uma cara de nojo que poderia cortar pedra. Selma apresenta as outras escoltas. Rain e Lucretia são ambas tanques, enquanto Wilkes é a curandeira. Com Orun como atacante e Selma no suporte, o grupo de escoltas está perfeitamente equilibrado. Isso faz ele se perguntar qual seria o plano B se tivesse recusado. Algo nessa configuração parece suspeito, mas ele decide ficar quieto e ver onde isso vai dar. Logo, Selma reúne os iniciantes e apresenta Orun, de um jeito que levanta o astral de todo mundo na hora. Diz que ele chegou ao 94º andar e fez parte da famosa festa dos heróis. Os jovens ficam impressionados imediatamente, mas todo esse elogio coloca pressão nele em vez de confiança. Depois das apresentações, Selma o coloca no comando do 10º time de iniciantes, chamando-os de o grupo mais promissor. De novo, Orun acha estranho. Ele ainda é um estranho ali, mas ela já tá confiando a ele o melhor time. Mesmo assim, vai até o grupo e os conhece. São apenas 3 membros. Primeiro tem Logan, um encantador loiro com um ego monumental que orgulhosamente declara que um dia vai superar Selma. Depois tem Caroline, uma tanque que não usa armadura e luta com velocidade e adagas em vez de escudos. Orun vê o problema imediatamente. Uma defensora baseada em esquivas pode funcionar, mas só com experiência de combate real, e Caroline claramente não tem. A última é Sofia, que tem o menor talento bruto das 3, mas é a mais equilibrada e confiável do grupo. Enquanto a expedição começa, Caroline não para de falar, especialmente sobre por que Orun saiu da festa antiga. Ele ignora na maior parte e foca na missão para manter tudo andando. Vai deixando armadilhas mágicas para trás para cuidar dos monstros fracos sem perder tempo. Ao final do primeiro dia, ele já leu bem o time. Logan é talentoso, mas péssimo em liderar. Caroline é rápida, mas impulsiva. Sofia não tem nada espetacular, mas também não tem nenhuma fraqueza grave. As escoltas limpam o chefe do 20º andar. O grupo chega ao 21º como planejado e todos saem para descansar. Na manhã seguinte, o humor de Orun despenca. Um jornal tem o rosto dele na capa.
O artigo anuncia abertamente que a Festa dos Heróis o removeu e contratou um novo encantador. Mesmo já sabendo a verdade, ver isso espalhado publicamente dói mais do que ele esperava. No caminho de volta, Luna o intercepta, a curandeira da festa antiga. Ao contrário dos outros, ela sempre o tratou com gentileza. Ela agarra as mãos dele e implora que ele volte, prometendo convencer os outros de quanto precisam dele. Até menciona o sonho compartilhado de completar o grande calabouço juntos. Mas em vez de amolecer Orun, isso só o deixa mais raivoso. Ele lembra que aquela promessa era de Oliver também, e foi Oliver quem o jogou fora. Com isso, diz a ela que não vai voltar jamais e segue em frente. Quando chega à entrada do calabouço, o clima é completamente diferente. Os iniciantes viram a manchete e agora há dúvida nos olhos deles. Ontem, Orun era o veterano lendário da Festa dos Heróis. Hoje, é o cara que foi expulso por ser fraco demais. Selma se desculpa imediatamente por ter colocado ele nessa situação ao elogiar tanto o título antigo. Orun diz que não é culpa dela e que deveriam focar no trabalho. Rain, Lucretia e Wilkes também entram para apoiá-lo, lembrando todo mundo que o que aconteceu com a festa antiga não apaga o fato de ele ter sobrevivido ao 94 desandar. Isso alivia um pouco a tensão. Quando Orun volta para o próprio grupo, Sophia e Caroline o cumprimentam normalmente, mas Logan está claramente inseguro. Orun decide lidar com isso direto e pergunta se leram o jornal. Sophia e Caroline dizem que sim, mas não ligam, porque não acreditam que a história conta a verdade completa. Logan é mais direto e pergunta se é verdade que ele foi expulso por ser fraco. Orun responde com honestidade. Sim, foi removido. De acordo com os outros, ele não era suficientemente bom. Pede desculpas por não ter dito antes, e admite que não é o herói que todo mundo esperava. Sophia não consegue ficar quieta depois disso. Lembra a todos que ela mesma viu ele destruir um monte enorme de orcs sozinho sem nem parecer que estava se esforçando. Orun agradece e diz ao time que, não importa o que o jornal diga, ele ainda é mais do que capaz de guiá-los até o 50º andar. Sophia e Caroline aceitam. Logan não parece convencido, mas fica com o grupo. Entram no calabouço de novo. Dessa vez, o objetivo é limpar os andares 21 a 35. No começo, Orun só precisa observar e intervir se necessário. O time vai bem. Caroline lida com o combate corpo a corpo de forma agressiva, e Sophia performa melhor do que ele esperava contra monstros maiores. Quando chegam ao 31º andar, estão entrando em território que os iniciantes nunca enfrentaram antes. Orun começa a assumir um papel mais ativo. Enquanto avançam, ele detecta goblins por perto, e também nota um orc misturado na área. Distribui as ordens rapidamente. Caroline cuida dos goblins, Sophia ataca o orc à distância. Aí diz a Logan para começar a fortalecer o time. Logan obedece, mas ainda acha as instruções óbvias e sem nada de especial. Aí as coisas desandam. A visão do orc traz de volta o trauma de Sophia, e ela trava. Logan começa a entrar em pânico, perguntando por que Orun não está saltando na luta sozinho. Mas em vez de avançar às cegas, Orun lança um feitiço de lentidão no orc e com calma guia Sophia pelo processo. Diz para ela respirar, focar e lembrar que ela é mais forte do que o monstro na frente dela. Isso a estabiliza. Ela lança uma bola de fogo enorme que destrói o orc completamente. Orun fica chocado com a potência. Caroline corre para comemorar com Sophia, enquanto Orun a elogia por se segurar e contra-atacar. Mais à frente, no 35º andar, se deparam com uma tarântula da morte. Logan imediatamente assume que acabou, mas Sophia e Caroline esperam o comando de Orun sem hesitar. Ele passa para Logan uma lista clara de bônus: velocidade e força para Caroline, magia para Sophia. Logan acha o plano simples demais, mas segue. Orun manda Caroline avançar e manter o monstro focado nela. Quando ela faz isso, Sophia recebe ordem de atacar por cima e rasgar as costas da criatura. O plano funciona. Caroline desvia dos ataques da aranha, enquanto Logan continua reforçando-a. Então Orun diz a Sophia para imobilizar as patas e prendê-la no chão. Ela faz exatamente isso, derrubando a fera. Por um segundo parece que acabou, mas a aranha dispara teia e prende Caroline. Ela entra em pânico e pede socorro. Orun reage rápido. Manda Logan reforçá-la de novo, então encanta as adagas de Caroline com magia de nitidez, enquanto instrui Sophia a preparar o próximo feitiço. Caroline consegue se libertar, e Sophia finaliza com uma flecha de rocha que explode o monstro. Fim do dia. Depois, Orun elogia Logan, dizendo que os feitiços de suporte dele foram parte fundamental da vitória. Enquanto saem da caverna com o entardecer chegando, Selma parabeniza os iniciantes pelo quanto avançaram e diz que só falta um trecho final amanhã. Por isso devem descansar bem e comer direito. Todo mundo começa a ir embora. Antes que Orun saia, Rain e Lucretia o param e convidam para comer. Ele pensa por um segundo e aceita. Afinal, não é todo dia que alguém oferece pagar a conta. No caminho de volta, Logan fica pensando no momento em que Orun salvou Sophia e pergunta a ela o que exatamente aconteceu naquele dia. Sophia tenta explicar da melhor forma. Diz que Orun primeiro usou magia de vento, depois reforçou a espada com outro encanto e depois destruiu os orcs um após o outro. Isso fica na cabeça de Logan. Naquele mesmo dia, ele também viu Orun usar casualmente um feitiço de lentidão num orc.
Logan sabe como isso é absurdo. A magia de reforço é extremamente difícil de usar, e até encantadoras de topo como Selma não conseguem lançá-la livremente. E ainda, Orun sempre parece saber o momento exato de conjurar, renovar ou combinar um feitiço em batalha. Prevê o movimento dos inimigos antes de acontecer. Nesse ponto, Logan finalmente entende que julgou Orun completamente errado. Ele não é comum, é um gênio. Enquanto isso, Orun vai com Rain e Lucretia a uma taverna. Elas dizem que pode pedir o que quiser, porque a conta é delas. Durante a refeição, perguntam o que ele vê em si mesmo agora. Antes ele apoiava a festa dos heróis como encantador, mas ultimamente fica dizendo que é espadachim. Orun conta a verdade. Desde criança, depois de ver seu avô matar uma fera gigante que atacou a vila deles, ele não queria nada mais do que lutar com uma lâmina. E viveu esse sonho por um tempo. Nos primeiros dias, lutou como espadachim na festa dos heróis. Mas quando o time começou a mergulhar nos andares mais fundo, as batalhas ficaram mais difíceis e o progresso desacelerou. Mais ou menos nessa época, o mundo dos calabouços todo começou a seguir o sistema de Selma, onde o mago de suporte virou o centro da equipe. Como ninguém no grupo tinha talento para esse papel, Orun assumiu e abriu mão da própria posição pela festa. Até hoje pensar nisso deixa um gosto amargo na boca. Mesmo assim, ele empurra esses sentimentos para baixo e diz o que quer agora: ser um espadachim capaz de enfrentar os andares fundos sozinho, sem precisar de ninguém. Na manhã seguinte, Orun volta ao calabouço achando que será o último dia guiando os iniciantes. Quando chega, Sophia, Caroline e Logan já estão lá esperando. Os três o cumprimentam com calor, e dá pra sentir que o clima é diferente. Confiam mais nele do que antes. Até Logan parece mais aberto. Caroline então deixa escapar que Sophia tem algo a dizer e fica cutucando-a pra falar. Sophia fica vermelha e trava completamente. A verdade é que enquanto as duas conversavam na noite anterior, Sophia admitiu que quer Orun ficando no Coelho de Prata e ajudando o clã a crescer. Mas antes de conseguir forçar as palavras, Selma chama Orun. Ele diz a Sophia que podem conversar depois e vai. No caminho, houve alguns iniciantes comentando que a festa dos heróis está vindo ao calabouço naquele mesmo dia. Estão planejando um teste com o novo membro. Orun presta um pouco mais de atenção e aprende algo que o preocupa imediatamente. Não vão começar pelos andares de baixo para construir trabalho em equipe. Vão começar do 95 Lager. Isso soa imprudente. Substituir um membro central e mergulhar direto em um dos níveis mais profundos é exatamente o tipo de erro que mata pessoas. Mesmo assim, ele se força a parar de pensar nisso. As escolhas deles não são mais problema seu. Bem lá embaixo, no 96 andar, a festa dos heróis começa o teste. Oliver anima todos dizendo que devem ficar bem, desde que fiquem alertas. A nova integrante, Xion, está com eles agora. E os outros estão ansiosos para ver o que ela consegue fazer. Um deles até zoa Orun, dizendo que agora que esse faz tudo inútil sumiu, tudo vai ser mais fácil. Luna não diz nada. Ela ainda está furiosa com o que fizeram. Na noite anterior, Luna tinha voltado e encontrado todos celebrando a entrada de Xion. Foi assim que descobriu a verdade. Anneli e Derek agiam como se substituir Orun fosse uma grande melhora, falando de como tudo seria mais fácil agora. Luna ficou horrorizada. Confrontou Oliver e ele admitiu sem hesitar. Tinham expulsado Orun e trazido Xion. Luna rejeitou abertamente, dizendo que Orun era a espinha dorsal da festa e o maior motivo pelo qual tinham chegado tão longe. Os outros descartaram isso com um gesto. Oliver insistiu que estavam tomando a decisão certa e disse que o primeiro teste com Xion seria nos andares 92 a 94. Luna argumentou que era insano. Mesmo que Xion fosse talentosa, deveriam ter começado muito mais abaixo e construído coordenação primeiro. Ninguém ouviu. Agora dentro do calabouço, aquela má decisão começa a desmoronar rápido. Eles se deparam com um mamute do 96º andar, um monstro com o qual já lidaram antes sem muito problema. Dessa vez, porém, tudo parece errado. Oliver ataca primeiro, mas o mamute o bloqueia e o empurra para trás. Os bônus dele somem mais rápido do que o esperado. E no momento em que desaparecem, seu corpo de repente parece pesado e lento. Ele se vira para Xion e pergunta por que os reforços estão acabando tão rápido. Ela diz que ainda não descobriu o ritmo do time e precisa de mais tempo. Essa resposta pega Oliver de surpresa, porque Orun tinha descoberto o ritmo deles quase imediatamente quando formaram o grupo. Aí piora. O mamute dispara um ataque. Derek tenta bloquear, mas a defesa dele não está nem perto do que costumava ser, e o ataque é redirecionado para Anneli. Ela retruca com a própria magia, mas os feitiços mal fazem alguma coisa. Oliver manda Xion reforçá-la mais, mas mesmo após mais um encanto, o dano ainda é fraco. Todo mundo de repente está abaixo do rendimento, os ataques batem mais fraco, o timing está pior, e nenhum deles se sente tão forte quanto se lembrava. Oliver começa a gritar com Xion para observar o campo e avisar sobre o perigo, mas ela Reviday diz que não consegue administrar tudo ao mesmo tempo. Anneli vai junto e diz que trazer Xion foi um erro. Oliver tenta entender o que está acontecendo. No papel, Xion deveria ser mais forte do que Orun. Então por que a festa toda parece mais fraca? Antes que consigam descobrir, o desastre real chega. O dragão negro aparece.
Luna entra em pânico imediatamente e grita que precisam correr. O dragão pousa, esmagando o mamute sob o próprio corpo sem o menor esforço. Mesmo assim, Oliver se recusa a recuar. Diz que já o derrotaram antes, então podem de novo. Derek se prepara para segurar as chamas, mas o ataque o esmaga e o arremessa voando. Anneli tenta contra-atacar e é explodida para fora do combate. Oliver avança contra o dragão exigindo mais reforços de Xion, mas até o golpe mais forte dele mal o mantém vivo. A onda de choque o joga para trás e o deixa atordoado. Aí Luna finalmente força a decisão. Diz que precisam usar um cristal de teleporte de emergência ou todos vão morrer. Xion avisa que o cristal vai jogá-los numa sala de chefe mais baixa, em vez de levá-los à segurança, mas Luna diz que ainda é melhor do que ficar aqui. Oliver concorda. Agarra os outros e abre o portal, mas antes de poderem escapar completamente, o dragão mergulha atrás deles e é sugado pelo portal também. Por um segundo, Derek acha que isso talvez não importe, mas Luna percebe imediatamente como é grave. Agora o dragão foi enviado para um andar mais baixo, onde alguma festa mais fraca pode topar com ele e ser eliminada. Ela diz que precisam correr de volta à guilda e forçar um recuo de emergência de todos que ainda estão no calabouço. Enquanto correm, Luna finalmente explica a verdade que eles se recusaram a enxergar. A razão pela qual sempre se sentiram tão absurdamente fortes com Orun era porque Orun tinha criado feitiços de suporte originais que multiplicavam o efeito da magia a um grau ridículo. Xion fica pasma. Nem os reforços de Selma chegam a esse nível. Mas Luna diz que é verdade. O que achavam que era o poder deles nunca foi só deles. A maior parte vinha de Orun. Sem ele, não são uma equipe invencível de topo. São uma festa razoável que confundiu força emprestada com a própria. Oliver ainda se recusa a aceitar. Mesmo depois de tudo, insiste que podem matar o dragão sem Orun. Mas enquanto correm de volta à guilda, todos sabem de uma coisa. Se o dragão já tiver alcançado algum grupo mais fraco, pessoas vão morrer. No 50º andar, Orun diz ao time que depois de limpar o próximo nível, a missão acaba. Depois do chefe do 50º cair, todos usam o cristal de teleporte e vão embora. Os outros concordam, mas Orun não consegue sacudir uma estranha sensação de perigo. Nada ao redor parece errado. O céu está escuro e carregado de nuvens, mas o próprio calabouço parece calmo. Mesmo assim, algo lá no fundo continua avisando que eles deveriam sair imediatamente. Caroline o tira da contemplação, perguntando que tipo de inimigos vão enfrentar a seguir. Está claramente empolgada, o que faz Orun suspirar. Ele lembra que ela deveria proteger o time, não sair avançando sozinha tentando vencer tudo. Caroline rebate. Se ela eliminar o inimigo primeiro, os aliados ficam seguros de qualquer jeito. Para ela, ficar na frente atacando é exatamente o que uma defensora deveria fazer. Orun diz que ela precisa parar de pensar como combatente solo e aprender a se mover com uma equipe, porque os andares mais fundos punem quem se recusa a depender dos outros. Caroline não ama o conselho, mas Logan entra e manda ela ouvir. Até cita uma frase famosa sobre trabalho em equipe do lendário Albert. Esse nome chama a atenção de Orun. Logan começa a falar sobre Albert do Coelho de Prata, o lutador mais forte do clã, aquele que morreu enfrentando o Dragão Negro no 97º andar. Logan fala dele como um herói, mas Caroline fica quieta. Diz que Albert morreu tentando proteger alguém, mesmo sendo esse o trabalho do tanque. Desde então, ela acredita que a maneira mais segura de proteger as pessoas é mantê-las longe enquanto ela cuida de tudo sozinha. Orun percebe que há uma dor real por trás dessas palavras, e decide não insistir. Em vez disso, aliviar o clima. Diz que vai contar com ela hoje. Caroline imediatamente anima. Depois Sofia pergunta em que precisa melhorar como lutadora e maga, e Logan na mesma hora diz que também quer conselhos. Orun manda os dois seguirem-no. Logo depois, Selma o chama e diz que este é o dia final e mais perigoso da expedição, então tudo precisa ir limpo. Também nota que os iniciantes parecem especialmente apegados a ele. Orun admite que achava que a história do jornal teria destruído a confiança que tinham nele, mas em vez disso, o grupo escolheu julgá-lo por si mesmo. Selma diz que são brutos nas arestas, mas têm potencial real. A conversa fica séria. Selma traz Albert à tona de novo e diz que a morte dele devastou o Coelho de Prata. Depois daquela perda, o clã começou a escorregar enquanto a festa dos heróis avançava. Orun diz que o Dragão Negro quase destruiu a própria antiga equipe também. Então, Selma finalmente diz o que estava na cabeça dela. Quer que ele entre no Coelho de Prata. Orun agradece, mas assume que ela quer dizer como encantador. E diz que uma festa não precisa de 2 magos de suporte, especialmente quando o outro é Selma. Ela fica um pouco sem jeito e o corrige. Está perguntando sobre ele como espadachim. Isso o pega desprevenido. Ela diz que pretende observar com atenção hoje para ver o que ele realmente consegue fazer com uma lâmina. Logo, o grupo se separa para explorar rotas diferentes. Caroline reclama que odeia se dividir num labirinto assim, mas Orun explica que reconhecimento de caminhos é normal em incursões de calabouço. Clãs maiores têm vantagem porque cobrem mais terreno mais rápido. Logan começa a perguntar como são os andares mais profundos, e Sofia e Caroline pulam na conversa também, querendo detalhes. Orun conta que os níveis baixos não se parecem em nada com aquele lugar. Quando se aprofunda o suficiente,
O calabouço se transforma num mundo de montanhas congeladas, repleto de tempestades e monstros que aguardam um único erro. A imagem sozinha os perturba. Então ele corta a história curta e manda todos focarem no trabalho à frente. Enquanto avançam, os túneis parecem errados. Não há inimigos em lugar algum. O silêncio é completo demais. Logan pergunta se o 43º andar costuma ser tão vazio, e Orun admite que não. A sensação ruim no peito aperta mais. Então, finalmente, um Goblin azul aparece de trás de uma pedra. Caroline ilumina e corre para ele imediatamente sem pensar. Orun tenta detê-la, mas ela já foi. Então ele rapidamente lança um feitiço de redução de velocidade no Goblin que dá a Caroline a abertura para matá-lo num único golpe. Ela começa a comemorar, mas Orun diz que foi imprudente. Goblins azuis são rápidos e perigosos, e se ela tivesse lido o ataque errado, o time inteiro poderia ter sido arrastado para fora da formação. Como ela pelo menos ouve, ele amacia a lição ensinando algo prático. Em vez de só sair avançando, ela deveria aprender defesa ativa, atacar no exato momento em que o inimigo está prestes a atacar. Assim, ela desliga o adversário antes que parta e abre o campo para todo mundo. Caroline fica fascinada. Logan imediatamente pergunta no que ele deveria trabalhar. Nesse exato momento, 2 monstros lobo vêm carregando por trás, mas antes de chegarem, um dos feitiços de armadilha de Orun ativa e os empalha. Orun diz a Logan que magia de suporte não é só bônus. Feitiços de preparação como armadilhas podem controlar o campo de batalha e deixar o time se concentrar no que está à frente sem ficar preocupado com o que pode atacar por trás. Logan fica completamente fisgado e começa a olhar para Orun como o tipo de mago que quer se tornar. Então Orun se vira para Sofia e diz que ela deveria praticar usar 2 feitiços ao mesmo tempo. Sofia diz que parece impossível, mas ele explica que não é. Casters mais fortes conseguem manter muito mais do que 2. Sofia pergunta por que se incomodar com isso em vez de usar magia mais forte. Orun explica que feitiços pesados levam tempo para preparar, e esse atraso a deixa vulnerável. Mas se ela aprender a sobrepor feitiços, pode disparar um enquanto já carrega o próximo, o que significa quase nenhuma lacuna. Quando ela dominar isso, os ataques ficam mais fluidos e mais seguros. Eventualmente chegam à sala do chefe, onde as outras escoltas se reagrupam. Os iniciantes são mandados para trás para observar enquanto as escoltas lidam com a luta. Orun entra com os outros e diz que vai dar suporte enquanto focam no ataque. A batalha começa, e ele age primeiro. Corta as pernas do chefe exatamente quando estava prestes a atacar. Isso o tira do equilíbrio. Antes que possa se recuperar, Orun coloca uma armadilha atrás dele bloqueando o movimento. Selma segue com uma explosão de magia de múltipla conjuração. Um dos tanques trava o contra-ataque e o golpe final cai quase imediatamente. Os iniciantes mal conseguem processar o que acabaram de ver. Logan fica pasmo com o quão limpo foi tudo. Sem movimento desperdiçado, sem pânico, sem hesitação. A expedição continua e andar após andar cai até chegarem finalmente à sala do chefe do 53º andar. Dessa vez o inimigo é um caranguejo gigante. Selma diz a Orun que se ele conseguir cortar uma das garras enormes, o resto deles pode finalizá-lo rapidamente. Orun avança sem hesitar. Um dos outros o avisa para não subestimar a carapaça, mas ele se lança, atinge a junta e fatia a garra limpa. Depois disso, o resto da festa finaliza com facilidade. Todo mundo começa a comemorar. A missão finalmente acabou. Então, tudo muda. Do nada, um pavor esmaga Orun com tanta força que congela o sangue. O próprio espaço parece se rachar, e dessa fissura, o dragão negro aparece. Orun grita imediatamente para todos correrem, mas quase ninguém se move. A pressão emanando do dragão é tão esmagadora que até as escoltas experientes travam. Os iniciantes estão piores ainda. Selma mal consegue pensar. A aura da fera faz o ar parecer mais pesado, como se a caverna inteira estivesse sendo esmagada pela presença dela. Histórias de horror sobre o dragão invadem a mente de Selma de uma vez. Orun se força a pensar. Então percebe algo importante. O chefe do andar já está morto, o que significa que o cristal de retorno no final da sala deveria estar ativo. Se conseguirem chegar até ele, ainda há uma saída. Mas quando se vira para avisar todos, vê que estão parados lá em choque, sem conseguir tirar os olhos do dragão. Por um segundo feio, ele pensa em correr pro cristal sozinho. Sabe que provavelmente conseguiria. O pensamento o enoja imediatamente. Ele descarta e escolhe ficar, lutar e dar a todos uma chance de viver. Saca a espada e grita para os outros se moverem. Isso finalmente os tira do choque. Selma recupera foco o suficiente para começar a dar ordens, mandando as escoltas formarem posição e protegerem os iniciantes. Uma barreira defensiva sobe, mas ela mesma sabe que não vai ser suficiente para segurar o ataque do dragão. Orun avança mesmo assim e no último segundo lança magia de reforço sobre todos. Essa camada extra é o único motivo pelo qual sobrevivem à primeira explosão. Sem ele, seriam cinzas num instante. Enquanto as escoltas ainda estão abaladas, Orun começa a se mover. Esquiva dos ataques do dragão enquanto com cuidado garante que ele nunca tenha uma mira limpa nos outros. Então, de repente, arremessa uma adaga direto em um dos olhos da fera. O dragão reage fechando a pálpebra, e essa abertura minúscula era tudo que Orun queria. Ele salta,
tentando levar a cabeça num único golpe. O impacto levanta fumaça e poeira por toda a parte. E por um breve segundo, os outros se perguntam se ele conseguiu. Não conseguiu. Quando a poeira baixa, o dragão ainda está de pé, furioso e intocado. Orun permanece calmo e diz às escoltas para esquecerem de ajudá-lo. O único trabalho delas é manter os iniciantes vivos. Selma parece dividida, mas Orun lhe dá um sorriso confiante e diz que tem um plano. Então se lança de volta à luta, correndo em torno do dragão e puxando toda a atenção da fera para si. Os outros só conseguem encarar. Ele não está apenas sobrevivendo, está controlando a batalha inteira. O dragão dispara vez após vez, mas Orun continua escapando de cada ataque. Em determinado momento, ele até devolve um dos feitiços da fera. Logan e Sofia ficam chocados. Nunca viram reflexão de magia, porque quase ninguém consegue fazer isso. É uma das criações próprias de Orun, uma técnica que manda a magia hostil de volta ao atacante com ainda mais força. Mesmo assim, as escamas do dragão são tão absurdamente duráveis que a explosão refletida ainda faz quase nada. Percebendo que movimentos normais não bastam, Orun começa a empilhar magia de reforço em si mesmo. Um círculo de feitiço aparece, depois outro, depois mais. Logo, são 6 círculos flutuando ao redor dele ao mesmo tempo. Selma não consegue acreditar no que vê. A maioria dos conjuradores de alto nível luta para controlar nem alguns ao mesmo tempo. Mas Orun continua acumulando reforço sobre reforço em seu próprio corpo, sem desacelerar. Seu poder começa a subir a um nível que nem parece humano. Mas há um custo. Sangue escorre do nariz. O corpo dele está sendo empurrado muito além do limite natural, e o mana está drenando a uma velocidade aterrorizante. Ele sabe que não vai aguentar por muito tempo, então decide que a luta precisa terminar rápido. Avança de novo. O dragão lhe desfere um golpe, mas Orun cria uma plataforma de mana condensado no ar e a usa como apoio, desviando do ataque ao ficar de pé onde ninguém deveria conseguir ficar. Logan percebe que está assistindo a mais uma técnica original. Usar mana condensado como degrau físico está além do insano. Dessa vez, Orun reforça a borda da espada e acerta de verdade no pescoço do dragão. O monstro despenca no chão e os iniciantes quase comemoram. Mas Selma sabe melhor. O dragão está ferido, não derrotado. Orun também tropeça, claramente chegando ao limite, mas continua tentando avançar. O dragão se levanta e responde com uma tempestade de lanças sombrias. Orun desvia da maioria. E naquele momento brutal, a mente dele vai de volta à aldeia que um dia dividiu com Oliver. Lembra dos dias em que eram crianças, do dia em que bandidos destruíram tudo, do juramento que fizeram depois de enterrarem os mortos, que se tornariam fortes o suficiente para proteger o que importava. Aquela memória vira combustível. Ele caminha direto pela poeira em direção ao dragão. A fera carrega outro golpe mortal, e Orun corre direto para dentro dele. Serpenteia entre as lanças por centímetros, lança um feitiço de fogo como distração, e golpeia em direção à cabeça do dragão. Ainda não encerra. As escamas endurecem e resistem ao golpe. Ele recua, bloqueia, desvia, reflete outro ataque e continua se movendo sem nunca deixar o dragão se virar para os iniciantes. Nesse ponto, ele entende algo completamente. Quando lutava em festa, cada um tinha seu papel. Agora ele precisa ser todos eles ao mesmo tempo. Então é exatamente isso que se torna. Estende uma armadilha que começa a acertar o dragão sem parar, comprando uma abertura minúscula. Então canaliza mana acumulado para a lâmina, transformando-a num golpe enegrecido e sobrecarregado, muito além de qualquer coisa que usava para apoiar Oliver. Balança e esmaga o ataque direto no peito do dragão. A força é enorme, mas a fera se levanta de novo. Os bônus de Orun começam a apagar. Ele queima o pouco de mana que resta para amplificar a si mesmo de novo e derruba o dragão do ar mais uma vez. Mesmo assim, a fera se recusa a morrer. A esta altura, os dois mal estão de pé, e a espada de Orun se parte da sobrecarga. Então, ele faz uma última escolha. Reúne a energia restante ao redor dele e a condensa numa lâmina final de poder concentrado. O dragão responde com outra rajada. Orun desvia do que pode, bloqueia o que é obrigado, reflete o suficiente para quebrar o ritmo e então se lança para frente com tudo que tem. O golpe final esmaga a cabeça do dragão. Uma explosão enorme rasga a caverna. Quando a poeira baixa, Selma vê Orun ainda de pé. Por pouco, está se apoiando no que resta daquela última lâmina, respirando com dificuldade, sangrando, exausto. O dragão negro está morto. E naquele momento, sem nem perceber, Orun se torna a primeira pessoa na história a derrotar o dragão negro sozinho. Quando Orun e os outros saem do calabouço, a notícia sobre o dragão já se espalhou. Uma multidão enorme está comprimida na entrada da caverna. Pouco depois, Luna e o resto da festa dos heróis chegam abrindo caminho entre as pessoas em pânico, esperando ainda poder salvar quem está lá dentro. Luna avisa a todos para ficarem para trás, mas no segundo em que passa pela multidão, ela congela. O dragão negro está bem ali na frente dela. Oliver de início reage como se ainda estivesse vivo e já pega a espada. Mas Luna o detém. Algo está diferente. Um segundo depois, a verdade fica clara. O monstro já está morto. Só isso já é suficiente para deixar a festa dos heróis pasma.
porque nenhum deles consegue imaginar quem poderia ter matado algo assim. Então Luna nota Orun por perto, mal conseguindo ficar em pé, o corpo inteiro se apoiando na espada. Parece completamente destruído. Ela primeiro assume que ele deve ter sobrevivido lutando ao lado dos outros aventureiros. Mas quando olha ao redor com mais cuidado, algo não fecha. Os outros que saíram com ele nem parecem gravemente feridos. Aí a verdade a atinge. Orun matou o dragão sozinho. Ela corre até ele e diz que precisa de cura. Mas Orun friamente diz pra ela parar de se preocupar com ele e cuidar das consequências. Luna fica sem palavras. Não faz ideia do que poderia dizer pra compensar tudo que fizeram. Enquanto isso, Derek não para de gritar, exigindo respostas, mas Orun passa por ele como se não existisse. Quando Derek continua insistindo, Luna finalmente explode e manda ele calar a boca, porque é óbvio o que aconteceu. Isso só inicia outra discussão, e Derek quase avança pra cima dela antes de Oliver intervir e parar tudo. Mais tarde, enquanto escreve o relatório da expedição, Sofia tenta se concentrar nos fatos, mas todo o pensamento a puxa de volta para Orun. Tudo que ela consegue pensar é no quanto ele ensinou a eles em apenas alguns dias. Ela mostrou como lutar com mais inteligência, como trabalhar em equipe, e por cima de tudo isso, salvou todo mundo derrubando o dragão negro sozinho. Antes de terminar o relatório, Selma entra no quarto com uma cara de quem acabou de sobreviver a uma guerra e desaba na cama com vontade de apagar na hora. Sofia a arrasta para o banho público para ajudá-la a relaxar um pouco. Enquanto estão lá, Selma admite que algo está a incomodando. Ela não consegue entender completamente o estilo de luta de Orun. Para ela, ele parece impossível de dimensionar, quase além de qualquer explicação racional. Sofia enxerga de outro ângulo. Diz que Orun não luta como alguém usando truques chamativos ao acaso. Pelo contrário, parece ter dominado os fundamentos tão completamente que tudo que faz parece extraordinário. Ele ensinou cada um deles a desempenhar melhor o próprio papel. E em batalha, estava fazendo todos esses papéis de uma vez, atacando, defendendo, dando suporte e controlando a luta como se fosse uma festa inteira por si só. Essa explicação dá a Selma uma forma melhor de entendê-lo. Na manhã seguinte, Orun acorda num estado deplorável. Cada músculo do corpo dói. Ele usa magia de alívio de dor em si mesmo só para conseguir se mover e se vestir. Logo depois, Selma vem visitá-lo e os dois sentam com café preto. Ela pergunta como ele está, e Orun diz que está bem, omitindo o fato de que analgésicos mágicos são o único motivo pelo qual consegue sequer sentar. Então Selma de repente se levanta e faz uma reverência profunda. Agradece por ter salvado a vida dela, salvado os iniciantes e garantido que nem uma única pessoa morresse. Orun descarta com um gesto e diz que todo mundo fez a sua parte. Mas Selma está claramente sendo séria. Depois disso, pede que ele vá com ela ao salão da guilda porque Vince quer falar com ele. Quando chegam, Vince vai direto ao ponto. Oferece a Orun um lugar na festa mais forte do Coelho de Prata como lutador de linha de frente. E além disso, oferece também uma posição de tenente no clã, o que significa que Orun não estaria apenas se juntando a eles, mas faria parte da liderança. A oferta é enorme, a maioria das pessoas aceitaria na hora, mas Orun pede tempo para pensar. Vince concorda, e Orun vai embora, repassando a conversa na cabeça. Mal consegue acreditar que um clã de topo o quer tanto assim. Ainda assim, desconfia. Já foi usado e descartado uma vez, e não quer cair nessa armadilha de novo. Então visita o velho lojista de confiança e pergunta o que ele acha. O velho ri da cara sombria de Orun e diz pra ele não ficar pensando tanto em tudo. Antes que possam conversar mais, Orun é convocado à Guilda dos Aventureiros para uma investigação sobre o incidente com o dragão. Na reunião, o mestre da guilda pede que ele confirme se o dragão negro realmente apareceu no 52º andar e se Orun teve que enfrentá-lo sozinho. Ele confirma, mas antes de conseguir dizer muito mais, Derek intervém e alega que a festa deles já tinha enfraquecido o dragão antes e que Orun simplesmente deu o golpe final e ficou com o crédito. Anneli entra junto, agindo como se Orun devesse ser grato a eles por tê-lo tornado famoso. Orun manda parar de falar bobagem. Derek fica furioso imediatamente, mas Luna o desliga antes que faça algo idiota. Então Orun vira a pressão para Oliver. Pergunta por que Oliver achou boa ideia levar um novo encantador diretamente ao 92º andar, em vez de testar o trabalho em equipe nos andares mais baixos primeiro. Lembra que antes disso, a festa deles mal sobreviveu àqueles andares fundos e teve múltiplas situações de quase morte. Qualquer pessoa com senso comum deveria ter sabido que estavam forçando a sorte. Oliver responde com arrogância que a razão pela qual tinham dificuldade antes era o próprio Orun, e é exatamente por isso que o substituíram. Isso é o que finalmente faz Orun perder a paciência. Diz que nem está mais com raiva de ter sido expulso. O que o enoja é o quanto eles entendem pouco sobre o papel de um encantador. Oliver fala como se suporte fosse fácil. Como se tudo que um encantador faz é ficar na retaguarda atualizando bônus. Orun destrói essa ideia imediatamente. Explica que magia de suporte é muito mais complexa do que eles jamais se deram ao trabalho de notar. Cada aliado tem tempo diferente, condições diferentes, aberturas diferentes. Um encantador precisa monitorar tudo isso ao mesmo tempo enquanto lê o campo de batalha, mantém feitiços ativos, toma decisões e se ajusta constantemente.
Eles não tinham a menor ideia do quanto ele carregou por eles. Enquanto tudo isso acontece, Selma está do lado de fora pensando por conta própria. Quer Orun na festa dela com uma vontade enorme, mas também se pergunta se isso é sequer realista depois do que a antiga equipe fez com ele. Ele vai querer confiar em outro grupo? E além disso, depois de vê-lo enfrentar o dragão negro, não consegue parar de se perguntar se ele precisa de uma festa de qualquer forma. Durante a luta, ela queria dar suporte a ele, mas ele disse para não interferir porque só atrapalharia. Esse pensamento a faz sentir que só iria segurá-lo. Aí Sofia, Logan e Caroline vêm correndo com urgência, perguntando onde Orun está, porque querem falar com ele sobre entrar no clã. Selma diz que provavelmente ele não precisa de equipe nenhuma. Os três argumentam de volta na hora. Admitem que ainda são mais fracos do que ele, mas não veem isso como motivo para desistir. O plano deles é simples: continuar lutando ao lado dele, continuar aprendendo e continuar ficando mais fortes até que um dia ele os veja como verdadeiros companheiros. Essa perspectiva pega Selma de surpresa, e ela percebe que eles estão certos. Em vez de ficar preocupada se são dignos, o que importa é crescer até chegar lá. Enquanto isso, Orun sai do salão da guilda depois da audiência e nota Sofia e os outros correndo em sua direção. Já imagina o que querem, e os esquiva escorregando por um beco e escapando com magia. Vai se esconder na loja do velho lojista. O velho acha tudo hilário e diz que ele parece um adulto fugindo de crianças. Orun diz que simplesmente não quer magoá-los ao recusar. O velho diz algo importante: Orun ainda está procurando um lugar onde pertence, e não existe regra que diga que precisa fazer isso sozinho. Naquela noite, Orun vai até um penhasco para pensar em paz. Lá, encontra Sofia, que diz que aquele é o lugar favorito dela porque a lua parece mais nítida dali. Ela o agradece sinceramente por tê-lo salvado, e então reúne coragem para pedir que ele entre no Coelho de Prata. Diz que quer continuar trabalhando com ele. Em vez de responder direto, Orun pergunta o que o clã significa para ela. Sofia pensa e diz que a guilda parece um lar. É o lugar onde ela pertence. Aquela resposta fica com ele. Na manhã seguinte, Orun volta até Vince e aceita a oferta. No segundo em que faz isso, Selma aparece, feliz o suficiente para deixar claro que estava esperando por perto o tempo todo, e entrega o uniforme novo. Quando ele sai lá fora, Sofia e os outros correm até ele, desesperados para saber o que decidiu. Orun sorri e diz que está ansioso pelas próximas aventuras juntos. Não muito depois, Orun sonha com o passado. No sonho, ele e Oliver ainda são crianças treinando juntos sob o olhar de adultos que queriam criar heróis. Oliver o enfrenta a sério, mas Orun segura e acaba sendo desarmado. Deitado no chão, brinca dizendo que Oliver ficou forte demais para ele. Oliver fica irritado e diz que Orun ainda é o mais forte e costumava vencê-lo o tempo todo. Orun responde que não é mais assim. Antes do sonho acabar, outra figura aparece. Uma garota de cabelos prateados chamada Xion. Ela corre para ver Orun, o elogia dizendo o quão incrível ele pareceu, e diz que sabe o que ele é capaz de verdade se um dia usar toda a força. Orun diz que não pode mais fazer isso. Seu corpo e seu coração não aguentam. Xion promete ajudá-lo um dia. Então a memória some. Longe dali, Xion ainda está viva, mas não é mais a garota daqueles dias. Agora lidera um pequeno esquadrão dentro de um culto violento, e o grupo acabou de eliminar múltiplas festas de aventureiros por não pertencerem à facção deles. Depois do massacre, um mensageiro em vestes brancas aparece e traz novas ordens. Os líderes do culto ouviram que um homem desconhecido no Reino do Norte matou o dragão negro sozinho. Xion recebe a missão de investigá-lo, recrutar se possível e matar se recusar. Ela concorda, sem perceber que a pessoa para quem foi mandada é Orun. Um dos companheiros de equipe avisa que o Reino do Norte ainda é fortemente controlado pela igreja, então precisam ficar escondidos. Xion concorda, mas a missão a deixa inquieta. Sempre odiou aquela parte do reino. O motivo é simples. Por anos, ela acreditou que o treinamento brutal e a pressão da igreja levaram Orun à morte. Quando ouviu essa mentira ainda criança, isso a destruiu. Desde então, carregou raiva da igreja e ajudou a construir a própria vida em torno desse ódio. De volta ao Coelho de Prata, Orun participa de uma reunião com os membros sênior do clã. Vince o apresenta formalmente e diz que Orun foi a chave para o sucesso da expedição e a razão pela qual os iniciantes e escoltas sobreviveram ao ataque do Dragão Negro. Então anuncia que quer nomear Orun como tenente, preenchendo o vazio deixado pela morte de Albert. Um membro mais velho se opõe, não porque não gosta de Orun, mas porque quer saber se ele realmente entende o que aquele posto significa. Tenente não é apenas outro lutador forte, é alguém cujas escolhas afetam o clã inteiro. Muitas pessoas no Coelho de Prata não têm nada além da guilda. Então, o clã vem primeiro, sempre. Orun responde com honestidade. Diz que não pode prometer fazer do clã a vida inteira dele. Isso choca a sala. O velho fica furioso e diz que esse tipo de resposta deveria desqualificá-lo até de ser membro regular. Mas Orun não recua. Explica que, embora não possa prometer devoção cega à organização em si, pode prometer isso. Vai proteger as pessoas que considera seus companheiros com tudo que tem. Selma entende imediatamente. Ele não está os rejeitando. Simplesmente se recusa a reduzir pessoas reais a um símbolo ou título.
Essa resposta basta no fim. E quando a votação acontece, o apoio a Orun é esmagador. Ele se torna um dos novos tenentes do Coelho de Prata. Depois disso, Selma o leva para conhecer a primeira unidade com que vai trabalhar. No caminho, uma garota da administração chamada Stella os para e pergunta se Orun é bom em ensinar. Diz que tem uma nova festa que ela quer que ele ajude a guiar mais tarde. Selma acha uma ideia ótima e diz que Orun vai ter mais liberdade aqui do que jamais teve na festa dos heróis. Então Orun é apresentado ao novo time principal. Primeiro vem Ryan, a maga. Depois Otis, a curandeira. Em seguida Will, um defensor alto de cabelos prateados que admite ter tentado cobrir o antigo papel de Albert desde que Albert morreu. Por último, Selma se apresenta de novo. Dessa vez não como a estrela distante da guilda, mas como a encantadora e líder da festa a qual Orun agora pertence. Orun percebe que essas pessoas são seus companheiros agora. As que talvez um dia lutem e sangrem ao lado dele. Então ele também se apresenta como deve. Will imediatamente faz a pergunta que todo mundo quer respondida. Como Orun matou o dragão negro? Selma diz que ele não precisa falar se preferir não. Mas Orun decide que o novo time merece a verdade. Explica que o maior motivo pelo qual sobreviveu foram 2 feitiços originais que criou. Um deles amplifica massivamente o efeito de armas ou magia. O outro pode ser empilhado repetidamente sobre feitiços de suporte para multiplicar os bônus muito além dos limites normais. Durante a luta com o dragão, foi acumulando esses reforços em si mesmo, até que os efeitos eram dezenas de vezes mais fortes do que deveriam ser. O time inteiro fica pasmo. Otis aponta que esse tipo de habilidade o tornaria aterrorizante em praticamente qualquer luta. Orun admite que há uma desvantagem, só consegue empurrar esse tipo de poder em si mesmo, não em outras pessoas, e a sobrecarga é tão severa que só consegue manter por pouco tempo antes do corpo começar a desmoronar. Então, acrescenta algo ainda mais surpreendente. Apesar de todo o controle e destreza com feitiços, ainda não consegue usar magia de alto nível. Não importa quanto treine, parece preso em feitiços de nível médio. Ele mesmo não entende completamente por quê, mas os feitiços originais compensam essa fraqueza o suficiente para ainda lutar no nível mais alto. Selma diz que deveriam entrar no calabouço juntos em breve e começar a aprender como se mover como um time de verdade. Orun concorda, mas antes diz que precisa de uma espada nova. Ryan fica chocada. Ele ainda não pediu uma? Orun casualmente diz que normalmente só compra lâminas comuns de prateleira. Isso horroriza todo mundo. Eles não conseguem acreditar que o homem que matou o dragão negro usa espadas baratas de iniciante. Então o arrastam até o ferreiro do clã, que diz que alguém como Orun merece uma arma feita de materiais encontrados nas camadas mais fundas do calabouço. Em resposta, Orun casualmente saca várias raridades que coletou antes, incluindo uma escama do dragão negro. A sala fica completamente parada. Só então Orun percebe o que fez. Acidentalmente trouxe à tona a memória do mesmo monstro que matou Albert. Começa a se desculpar, mas Ryan consegue se firmar e diz que se alguém merece uma lâmina forjada com escama de dragão negro, é o homem que matou aquele dragão com as próprias mãos. Alguns dias depois, Selma convoca a Unidade 1 para uma reunião matinal. Orun toma seu lugar com os outros, mas a sensação ainda o desorienta. Depois de tanto tempo tentando viver como combatente solo, sentar com uma festa de calabouço de verdade de novo parece quase estranho. Selma, líder e encantadora da equipe, explica a missão. A gestão de aventuras atribuiu a eles uma missão de coleta de peles de ovelhas nocivas, mas esse é só a metade do objetivo. A meta maior é testar o trabalho em equipe no 86º andar. A unidade foi montada com papéis bem definidos. Will é o defensor de linha de frente que controla os ataques inimigos. Ryan é a maga traseira com poder de fogo pesado. Otis é curandeira e especialista em suporte. Selma cuida dos bônus e dos comandos. E Orun é o atacante principal, encarregado de dar os golpes finais. Em silêncio, Orun faz uma promessa a si mesmo. Esse time vai ir além do 94º andar e vai se orgulhar ao lado dos melhores. Quando chegam ao 86º andar, o lugar quase parece inofensivo. A paisagem é bonita o suficiente para fazer qualquer um relaxar, e é exatamente isso que o torna perigoso. Selma avisa para não se deixarem enganar pelo cenário. Dragões da terra rondam aquela área, e o objetivo real hoje é aprender a se mover como um. Repete o plano de batalha, mas Otis e Will apontam o óbvio. Orun é tão forte que provavelmente poderia limpar o andar sozinho. Até Selma diz que entenderia se ele quisesse cuidar da luta por conta própria. Orun rejeita imediatamente. Diz que estão ali para se tornar um time de verdade, não para ficar assistindo ele carregar tudo. Aquela resposta mal tem tempo de pousar antes de uma bola de fogo rasgar em direção a eles. Selma é pega desprevenida, mas Orun se move na hora. Desvia da explosão e levanta uma muralha defensiva para proteger o resto. Sabe que um dragão da terra está por perto, mas o inimigo está escondido. Otis entra em ação e usa sua magia de rastreamento, lendo o mana residual no ar para localizar de onde veio o ataque. Assim que encontra o dragão, o atrai para fora. Will o encontra de frente. Ryan prepara o feitiço, e tudo acaba em segundos. Will não está apenas bloqueando magia, está neutralizando.
O lançamento de Ryan é tão rápido que o dragão nunca tem espaço para se recuperar. Otis torna emboscadas quase impossíveis, e Selma mantém todos conectados sem perder o ritmo nem por um segundo. Antes que possam diminuir o passo, mais 2 dragões da Terra acordam, e Orun detecta outra ameaça se esgueirando por trás. Dispara contra o que parece ser chão vazio e revela uma tartaruga blindada tentando flanquear a retaguarda. Selma reage imediatamente. Ryan e Otis cuidam da tartaruga enquanto Orun e Will ficam com os dragões. O trabalho em equipe é limpo. Will controla os monstros e ganha tempo. Selma distribui o timing perfeito, e Orun corta os dragões exatamente na abertura que ela cria. Ao mesmo tempo, as garotas encadeiam os ataques e destroem a tartaruga. Assistindo tudo acontecer, Orun percebe. Essa é o tipo de coordenação que sempre quis da antiga festa, e nunca teve. Depois da luta, Selma faz uma pergunta séria. Ela acha que esse time está pronto para o 90 Years a demandar? Orun diz que sim. Na verdade, acredita que poderiam até enfrentar o dragão negro um dia sem ele, se ficarem calmos e confiarem uns nos outros. Selma não está pronta para ir tão longe. Viu aquele monstro de perto e sabe exatamente o quão aterrorizante é. Ao entardecer, a missão acaba e o time volta com peles mais do que suficientes. Naquela noite, comemoram numa taverna. A comida está boa, as bebidas não param de chegar e o clima afrouxa rápido. Selma fica bêbada e começa a se apoiar em Orun mais do que deveria. Aí Ryan entra e se agarra a ele também. Will fica sentado curtindo o caos, mas Orun não quer parte nenhuma disso. Antes que as coisas escalem mais, quietamente faz as duas adormecerem com magia. Mais tarde, leva Selma de volta e Sofia abre a porta esperando a irmã, mas encontra Selma pendurada nas costas de Orun. Para Sofia, a cena parece muito pior do que realmente é. Ela instantaneamente fica sem jeito, com ciúme e excluída, especialmente porque já tem sentimentos por ele. Selma, por sua vez, acaba exagerando também nos próprios pensamentos. Sabe que os sentimentos de Sofia são reais, mas também não consegue ignorar que talvez esteja desenvolvendo sentimentos próprios. Na manhã seguinte, Orun vai com Selma ao escritório de administração. Stella está lá com Carla, a responsável pelos novos recrutas. Carla diz que Orun vai assumir o treinamento do grupo 10, o mesmo trio de iniciantes que já conhece bem, Sofia, Logan e Caroline. Como já leu os arquivos deles e entende os pontos fortes e problemas de cada um, ele concorda. Quando pergunta quão rigoroso pode ser, Stella basicamente lhe dá liberdade total. A meta que estabelecem é ambiciosa. Em 6 meses, os 3 deverão conseguir sobreviver nos andares intermediários sozinhos. Depois disso, Selma abre o coração sobre Sofia. Explica que Sofia nasceu numa situação familiar dolorosa e nunca foi verdadeiramente aceita na casa em que cresceu. Quando Selma viu o quanto ela havia ficado vazia e isolada, a tirou de lá e a criou como irmã de verdade. Selma diz diretamente que Sofia é a pessoa de quem mais se importa. Orun promete protegê-la. Então ele encontra o grupo 10 na sala de treino, onde Sofia, Logan e Caroline ficam eufóricos ao saber que ele é oficialmente o instrutor deles. Orun diz que os escolheu porque os 3 têm potencial real, mas também estabelece regras desde o início. Primeiro, precisam manter a mente aberta e se adaptar quando as coisas derem errado. Segundo, nunca devem segui-lo cegamente só porque é o professor. Ele também erra e quer que pensem por si mesmos. Depois disso, pergunta a cada um por que se tornaram aventureiros. Sofia diz que quer se tornar alguém como Selma, forte o suficiente para viver sem medo e fazer as próprias escolhas. Logan diz que sua resposta é dinheiro, mas não de forma superficial. Vem de uma aldeia pobre onde as pessoas lutam só para comer, e o povo de lá juntou o suficiente para mandá-lo embora para que o talento não fosse desperdiçado. Quer ficar forte o suficiente para retribuir isso. Caroline diz que não tem nenhum grande sonho, só quer matar monstros, porque quando os monstros desaparecem, as pessoas sorriam de novo. Orun percebe que há muita dor por trás dessa resposta, mas deixa pra lá por enquanto. Quando perguntam o mesmo a ele, diz que quer força por um único motivo, para que nada que seja precioso a ele possa ser tomado de novo. O treino começa no dia seguinte, num calabouço mais baixo. Como esperado, Caroline avança forte demais e quase leva um golpe pelas costas porque luta como atacante em vez de defensora. Orun bloqueia o ataque e a confronta, mas a resposta dela o choca. Ela diz que não importa, e então corta o próprio pulso para provar. A ferida se fecha quase imediatamente. É aí que a verdade do arquivo dela se torna real para ele. Caroline havia sido capturada por uma facção criminosa da igreja e usada em experimentos por causa do corpo regenerativo. Foi resgatada anos atrás, mas o dano nunca foi de verdade embora. Orun diz algo simples que finalmente atravessa a parede. Cada vez que ela se machuca, as pessoas ao redor também se machucam. Isso destrói a barreira que ela estava escondendo atrás. Ela começa a chorar e promete que não vai mais se jogar fora. Quando ele estende a mão em direção a ela, Caroline se encolhe e implora para ele não bater. Percebendo o quão fundo vai o medo dela, Orun a abraça em vez disso e diz que ninguém vai machucá-la enquanto ele estiver por perto. Depois disso, o treino de verdade começa. Caroline aprende a evitar dano em vez de ignorá-lo. Logan começa a treinar com uma lança para se tornar mais versátil.
Sofia é submetida a exercícios de conjuração intensos que a forçam a controlar vários feitiços ao mesmo tempo, sem perder o foco. A mesma rotina continua por dias. Will ajuda Logan com a lança, enquanto Orun foca principalmente em Sofia e Caroline. Pouco a pouco, os três melhoram. Eventualmente, Orun decide que limparam a primeira fase. Diz que passaram nos fundamentos e estão prontos para algo mais difícil. Os três comemoram como crianças. Nesse momento, Ryan aparece e diz que a espada dele finalmente ficou pronta. Na forja, o ferreiro coloca a nova lâmina nas mãos de Orun. No segundo em que a segura, ele sabe que está certa. O equilíbrio é perfeito. O peso parece natural. É o tipo de espada que parece uma extensão do próprio corpo. Segurando-a, Orun faz outra promessa silenciosa. Com essa arma, vai proteger seus companheiros não importa o que venha. Na manhã seguinte, Orun voltou ao calabouço com a unidade de Selma e chegaram ao 93º andar. O chefe de lá, o rei morto-vivo, mal durou um momento. Orun o derrubou num único golpe, depois ficou encarando a espada nova com descrença. Parecia perfeita na mão, tão natural que quase não parecia uma arma. Os outros elogiaram tanto ele quanto a lâmina. Selma lembrou a todos que a espada era excepcional não só pela habilidade do ferreiro, mas porque havia sido forjada com escamas de dragão negro. Depois disso, disse ao grupo que era hora de voltar. Naquela tarde, Selma tentou discutir o plano para a luta com o dragão. Mas Orun disse que já tinha prometido levar Sofia, Logan e Caroline ao calabouço na manhã seguinte. Explicou que estaria lá apenas como instrutor, já que eles já estavam perto de dar conta do 20 andar sozinhos. Mais tarde naquela noite, ele visitou o velho artesão e ouviu notícias perturbadoras. Rumores diziam que o Anthrop estava ativo de novo. Como aquele grupo era conhecido por caçar aventureiros e matar qualquer um que tentasse limpar calabouços, Orun entendeu imediatamente o quão grave era. Imaginou que a guilda estava em silêncio para evitar pânico. Na mesma noite, os membros da festa de Selma lutavam com os próprios pensamentos. Ryan jurou silenciosamente vingança por Albert. Will se culpou de novo pela morte dele. Otis prometeu a si mesma que não deixaria ninguém morrer dessa vez. Selma tentou ficar calma, mas Sofia percebeu que estava preocupada. Sofia admitiu que não queria que Selma enfrentasse o dragão de jeito nenhum, especialmente depois de ver o quão perto Orun tinha chegado de morrer na última vez. Selma respondeu que ficaram mais fortes e que precisava acreditar que dessa vez seria diferente. No dia seguinte, Orun levou o grupo 10 ao calabouço e limparam o 20 andar sem dificuldade. Disse que tinham melhorado muito e que limpar o 30 andar encerraria oficialmente o status de iniciante deles. Na guilda, souberam que o teste final seria limpar o 30º andar sozinhos em 2 dias, com um aventureiro sênior observando. O problema: o teste estava marcado para o mesmo dia em que Orun e a equipe de Selma planejavam desafiar o 92º andar. Orun ofereceu adiar a caçada ao dragão, mas Sofia recusou. Disse que a equipe de Selma esperou mais de um ano por aquela chance, e seria errado fazê-los esperar mais. Logan e Caroline concordaram. Antes de deixá-los, Orun conferiu o plano, avisou para ficarem flexíveis e entregou a cada um deles um pingente de sorte. Quando o dia chegou, os dois grupos entraram em batalhas diferentes. No 30º andar, Sofia, Logan e Caroline começaram bem. Logan detectou os inimigos. Caroline atraiu a atenção deles, e os três lidaram com o primeiro confronto de forma limpa o suficiente para impressionar o observador. Mais perto da sala do chefe, encontraram 4 falsos aventureiros da igreja. Um deles leu a mente de Logan e descobriu que tinham conexão com o matador do dragão. O aventureiro supervisor tentou protegê-los e foi morto instantaneamente. Então o inimigo bloqueou a sala. Caroline avançou para ganhar tempo e foi jogada de lado quase imediatamente. Ao mesmo tempo, no 96º andar, Orun e a equipe de Selma já tinham iniciado a batalha com o dragão negro. Selma reforçou todos. Orun empilhou a própria magia de reforço, e a luta começou bem, com Will e Orun ferindo o dragão logo de cara. Mas então, Orun sentiu os pingentes reagirem e percebeu que seus alunos estavam em perigo. Avisou Selma, mas não podiam deixar o andar enquanto o dragão ainda vivia. Pior, o dragão começou a regenerar o dano que já tinham causado. De volta ao 30º andar, Logan forçou Sofia a se concentrar. Lembrou a ela a regra de Orun. O primeiro dever de um aventureiro é chegar em casa vivo. Isso foi suficiente para estabilizá-la. Logan reforçou o time, tentou as táticas que Orun ensinou e até conseguiu prender o atacante enorme por um segundo, mas o homem se soltou e quase o matou. Naquele momento, o poder oculto de Sofia despertou. Ela congelou o inimigo no lugar e o esmigalhou contra uma parede, ganhando tempo suficiente para continuar na luta. No 92º andar, Orun finalmente apostou tudo. Liberou o poder incompleto armazenado na pulseira, revestiu a espada de escuridão e empurrou o ataque além dos próprios limites. Mesmo quando o dragão regenerava, ele continuava. A barreira de Selma se estilhaçou sob a pressão. E enquanto o dragão estava distraído, Orun se moveu acima dele, reformou a espada em lança e cravou todo o poder na cabeça da fera. A energia rasgou o dragão de dentro para fora e o explodiu. Dessa vez, morreu de verdade.
No momento em que o dragão caiu, Orun correu pro 30º andar. Chegou exatamente quando o grupo de Sofia estava prestes a desmoronar. Logan estava ferido, Caroline ainda no chão, e Sofia a segundos da morte. Orun abateu o maior atacante com 2 cortes em voo. Depois, imediatamente, puxou os alunos para trás de uma barreira e se desculpou por ter chegado tarde. Depois disso, se voltou para os operativos da igreja. 2 deles morreram quase instantaneamente sob a magia de gravidade e relâmpago, restando apenas a sacerdotisa. Ela era muito mais perigosa do que os outros. Bloqueou a espada dele, lançou magia de alto nível com velocidade impossível e falou em enigmas sobre ganhar tempo e impedir que o mundo fosse destruído. Quando Orun finalmente aprendeu, o capuz caiu. A sacerdotisa de cabelos prateados era Xion, sua amiga de infância. Xion também o reconheceu. Por um momento, os dois ficaram pasmos demais para se mover direito. Ela riu com amargura, culpou as pessoas que mentiram para ela, e então escapou antes que qualquer coisa pudesse ser verdadeiramente explicada. Orun ficou completamente abalado, mas pelo menos Sofia, Logan e Caroline estavam vivos. Em algum outro lugar, Xion foi esmagada pela verdade de que Orun havia estado vivo o tempo todo. Tinham-lhe dito que ele estava morto, e agora ela sabia que foi enganada. Aquilo mudou tudo para ela. Enquanto isso, Oliver também ficou sabendo que Orun havia matado o dragão negro sozinho. A notícia cortou fundo. Ele se jogou mais intensamente no treino, e quando Xion mencionou um torneio que estava chegando, ele se agarrou a isso imediatamente. Jurou que ia derrotar Orun lá e provar que era o herói de verdade. E por hoje é isso. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.